Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E você, certamente, se não estava em Marte até minutos atrás, já deve ter acompanhado a polêmica. Aliás, polêmica, né? A polêmica é quando eles não querem dizer o que é, mas enfim. A polêmica, né, do gesto lá do Elon, né? A frase que ele soltou, aquilo que o Trump vem falando, Steve Bannon também fez o gesto, né? O Elon foi lá na AfD, da entrevista, enfim, vamos falar disso tudo aqui. Então a galera começou, pô, mas será que o Elon é nazi? Será que o Trump é nazi? Será que agora os Estados Unidos é um país nazi? E aí, o que acontece? Será? É intriga da oposição? Não é? Enfim. Vamos discutir um pouco dessas coisas. E eu peguei aqui um videozinho para usar como pano de fundo, para a gente poder discutir essas coisas, que fala do Destino Manifesto. Eu acho que para entender como é que funciona a extrema-direita nos Estados Unidos, um bom ponto de partida é o Destino Manifesto. Beleza? Então, sim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos lá, que eu acho que tem bastante coisa pra gente conversar. Uma antiga e controversa doutrina prega que os Estados Unidos são, entre aspas, uma nação escolhida para expandir seu território e seu domínio. Essa ideia que circula há séculos ganha novo ímpeto com a volta de Donald Trump para a Casa Branca. Nação escolhida para expandir o seu domínio, hein? O que vocês acham, hein? Porra, bacana, hein? Você acreditar numa parada dessa? Não, Deus veio aqui e disse pra nós, ó, é vocês, viu? Vocês são o povo escolhido. Né? Vocês são a raça superior, né? Vocês precisam de espaço vital. É complicado, mas tem isso aí, tá? E não é novo isso aí, tá? Isso aí faz parte da dita cultura americana. Branca. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu explico a ideologia do Destino Manifesto e como ela está presente na política americana, com influência no mundo inteiro. Essa ideologia defende que os americanos receberam de Deus o dever e o direito de avançar sobre outros territórios para expandir seus domínios e espalhar os ideais americanos. E gera até hoje muitas críticas, principalmente de que a ideia de providência divina seja usada para legitimar invasões e ofensivas militares e também para justificar o extermínio de parte da população nativa. É literalmente isso, tá, gente? Americana. Para entender melhor a história. A dita expansão pro oeste, quando eles fizeram, né, um dos maiores genocídios indígenas da história da humanidade, tá? Inclusive, essa expansão pro oeste, inspirada pelo Destino Manifesto, também vai inspirar os nazistas, que tinham grande admiração por esse tipo de cultura presente nos Estados Unidos. Gente, uma das determinações, né, do nazifascismo é justamente o colonialismo interno. As pessoas acham que o nazifascismo ele é sobre antissemitismo. Não é sobre antissemitismo. O antissemitismo está lá, sobretudo no nazismo, é o elemento distintivo, talvez, mais flagrante do nazismo e do fascismo, pelo menos clássicos, né, do século XX. Mas nós não temos que entender esses movimentos de extrema-direita como movimentos historicamente determinados, estanques, né, circunscritos aos anos 30 do século XX, por exemplo. Não é disso que se trata. É um momento que se constitui na crise do capitalismo, onde a própria ideologia do capitalismo coloca os trabalhadores rumo há uma ideologia de extrema-direita enquanto um movimento de massas. A mecânica vai sempre procurar, dentre outras coisas, vamos ver se dá tempo da gente falar aqui bastante disso, mas dentre outras coisas, essa mecânica procura culpados pela crise. Dentre estes, o inimigo interno. Então, parte da população deve ser, vamos dizer assim, encarada como uma espécie inferior, como aqueles degenerados, como aqueles que atrapalham o desenvolvimento da nação, da pátria. O discurso do Trump, o discurso do Elon Musk, falando em civilização, em
quanto sinônimo de governo dos Estados Unidos. Muito parecido com o que a gente vinha na Alemanha do Hitler, por exemplo. Então, o negócio é, no século XX, se colocou como população marginalizada a ser culpada pelos problemas do capitalismo, por exemplo, na Alemanha, judeus, ciganos, comunidade LGBT, negros, comunistas, num processo de colonização interna, trazendo uma lógica que foi vista no desenvolvimento do capitalismo europeu com a exploração colonial para dentro da Alemanha. Algo análogo com o que aconteceu nos Estados Unidos com a expansão para o oeste, onde o indígena passou a ser substituído, por exemplo. Outra coisa que inspirava os nazistas alemães do século XX eram as leis Jim Crow, um apartheid social institucionalizado nos Estados Unidos que dava a brancos e negros direitos diferentes, colocando os negros como cidadãos de segunda classe, não podendo compartilhar espaços públicos, escolas, tendo menos direitos civis. Imagina, se você tem uma estrutura jurídica nesse sentido, ainda mais quando você tem um Estado historicamente constituído com base na escravização de pessoas negras, que tipo de sociedade você vai ter? Essa era a sociedade modelo para os nazistas. Então você tem um destino manifesto, você tem uma expansão para o oeste, você tem leis segregacionistas. Tudo isso capitaneado pela ideia de desenvolvimento civilizacional. Claro que vão haver peculiaridades, assim como todo movimento fascista, e o nazismo não deixa de ser um movimento fascista, também tem as suas peculiaridades. E no século XX, o que a gente viu? A gente viu esse movimento estourar na Itália, na Alemanha, mas não só, na Áustria, na França, né? Em todo mundo, no Brasil, em todo mundo você vai ter, em Portugal, enfim, em todo mundo, na Ucrânia, você vai ter, em alguma medida, esse movimento acontecendo. No Japão, para não ficar só na Europa, porque era um movimento estrutural do capitalismo em crise prolongada, onde a ideologia impede as pessoas de perceberem que o problema, a raiz dos problemas, é a lógica do capitalismo. As pessoas começam a procurar identificar os culpados pelos problemas naqueles que a própria ideologia aponta, a fim de reforçar, isso é importante, tá? As estruturas do próprio capitalismo. Ou seja, o capitalismo é assentado como uma sociedade patriarcal, que subjuga as mulheres. Então você vai ser antifeminista. O capitalismo é assentado no escravismo colonial que desenvolveu a metrópole a fim de poder implantar mundialmente o capitalismo. Bom, então você vai ser racista. Entende? Você reforça todas as bases estruturais do capitalismo, para que você não perceba que o problema, na verdade, está no próprio capitalismo. Tá? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. História do Destino Manifesto, precisamos voltar no tempo, para o período em que os Estados Unidos ocupavam um território bem menor do que o atual. O país foi colonizado pelos britânicos pela costa leste, e muitos dos europeus recém-chegados ao continente americano trouxeram consigo as ideias religiosas de Calvino, incluindo a da predestinação, de que eram o povo escolhido por Deus. Na época da independência em relação à coroa britânica, em 1776, as 13 colônias americanas ocupavam um território mais ou menos do tamanho da Colômbia, ou 1/8 do tamanho dos Estados Unidos atuais. Só que o crescente número de colonos que fincavam raízes ali começou a querer se expandir para o oeste, para as terras que eram dos povos nativos americanos. Em 1803, ao comprar a Louisiana da França, os Estados Unidos praticamente dobraram de tamanho. Em seguida, entrou em cena uma figura hoje admirada por Trump, Andrew Jackson, 7º presidente dos Estados Unidos, que ordenou a remoção de indígenas na área leste do rio Mississippi, dando espaço para a expansão americana.
Outro momento marcante foi a anexação do Texas. Essa região tinha deixado de ser parte do México e virado uma república independente, até que aderiu aos Estados Unidos. E foi aí que a ideia do Destino Manifesto acabou sendo explicitada pela primeira vez, em um famoso artigo do jornalista americano John O'Sullivan. O Texas agora é nosso. Faz parte da designação cara e sagrada do nosso país. Outras nações lançaram interferências hostis contra nós, com o objetivo declarado de frustrar nossa política e obstruir nosso poder, limitando nossa grandeza e impedindo o cumprimento do nosso destino manifesto de nos espalharmos pelo continente que nos foi concedido pela providência para o livre desenvolvimento de nossos milhões que se multiplicam anualmente. Isso que O'Sullivan colocou em palavras permaneceu no imaginário coletivo americano. E mesmo antes, essa ideia já havia influenciado fatos históricos. Um deles é a doutrina Monroe. Em 1823, o então presidente James Monroe declarou que impediria que o colonialismo europeu continuasse avançando no continente americano. E até hoje, a doutrina Monroe, né, a América para os americanos, influencia a política externa do partido do Trump. Importante que se diga isso. Tá? Eles sempre têm um foco muito maior na América, que eles julgam ser um território deles, gente. Né? Eles tinham a chamada política do grande porrete, né? O Big Stick, né? O grande porrete. Né? Que a ideia era a diplomacia do porrete. Olha, você vai ter relações econômicas com os Estados Unidos, relações estas que prejudiquem a economia de vocês, quer vocês queiram ou não, porque senão vocês vão conhecer o nosso grande porrete. Tá? Isso nunca deixou de ser uma linha política que conduz a política externa dos Estados Unidos. Então, assim como eles têm essa postura em relação à América, que segundo ele, para os americanos do norte, né, diga-se de passagem, não teve problema nenhum, por exemplo, em repatriar os nazistas depois da Segunda Guerra. Repatriar por quê? Porque eles vão ser agora novos estadunidenses, vão trabalhar nos Estados Unidos, vão refazer suas vidas nos Estados Unidos, vão ajudar a desenvolver agências governamentais, pesquisas nos Estados Unidos. Enquanto que na época o mundo todo estava escrachando os nazistas, né, depois do que eles fizeram, os Estados Unidos estava os reabilitando. Então vejam, não serviu apenas de inspiração, mas também de reabilitação para os nazistas. Essa doutrina, que virou uma base importante da política externa americana, colocou a América Latina na esfera de influência dos Estados Unidos e abriu espaço para interferências políticas, militares e econômicas dos Estados Unidos no continente nas décadas seguintes. Nesse sentido, para muitos historiadores, o Destino Manifesto continuou presente, inclusive no século XX, não mais necessariamente pregando a expansão territorial dos Estados Unidos, mas sim a influência americana no mundo, inclusive com incursões militares em outros países. Nas palavras do historiador Anders Stephenson, abre aspas, sempre que acontece uma crise surge a evocação de um destino manifesto e sólido. É a convicção histórica do mundo de que o que os Estados Unidos fazem ou deixam de fazer é decisivo para o futuro da humanidade. Fecha aspas. E essas ideias de excepcionalismo americano estão presentes tanto em governos republicanos quanto democratas. A democrata Kamala Harris, inclusive, fez referência a elas ao se candidatar à presidência em 2020. Está em ambos, tá, gente? Mas os democratas acabam expandindo isso mais para além da América que os republicanos, tá? Agora, assim, uma outra característica comum da extrema-direita, desses movimentos nazifascistas, né, é a associação dos líderes políticos com os grandes capitalistas. Isso acontece no primeiro grande movimento fascista com Mussolini, com o apoio dos liberais, dos empresários, depois vai ter na Alemanha, vai ter na França, vai ter... Porque, por exemplo, por que era importante para o Hitler destruir a União Soviética? Porque ele sabia que na União Soviética ele não teria colaboracionistas. Por que foi tão simples invadir a França? Porque ele contava com os colaboracionistas, que é um nome bonitinho para falar nazista, tá, gente? Por que os grandes empresários da época da Alemanha ficaram todos do lado do Hitler? Pelo mesmo motivo que os grandes empresários dos Estados Unidos de hoje estão todos do lado do Trump. Porque a extrema-direita, e isso é um dos distintivos de ser direita, ela não ameaça o capitalismo, gente. A proposta da extrema-direita,
Itália, na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que seja, nasce como uma reação aos anticapitalistas. O nascimento da extrema-direita organizada na Alemanha, antes da ascensão do Hitler ao poder, é uma reação ao crescimento do movimento comunista na Alemanha, que era forte. Ao ensaio revolucionário de 1918. Inclusive associando os judeus aos comunistas por também estarem presentes nesses movimentos. Mas claro, não só por isso. Então há uma reação mais dura contra aqueles que são os seus verdadeiros algozes. Os capitalistas não representam uma ameaça para os nazistas, gente. Esse é o grande ponto. Nem o antissemitismo é um elemento central. Foi um elemento importante e centralizante na Alemanha na década de 30. Mas o mais importante que a gente entenda, é necessário um inimigo interno. Não necessariamente vai ser um judeu. Era um judeu na Alemanha na década de 30. Hoje pode ser um imigrante, como está se construindo nos Estados Unidos. Basta ver os discursos do Trump, o apoio de grupos como o Ku Klux Klan, a retórica que o Trump está utilizando em relação aos imigrantes. É para mandar os imigrantes embora? Não, gente. É para precarizar mais a mão de obra deles, para eles ficarem como uma sub-raça interna, sendo mais explorada do que os trabalhadores que já são explorados. É naturalizar condições subhumanas, porque afinal de contas são subhumanos. Como eram os judeus para os alemães, como eram os ciganos para os alemães. Pode ser o imigrante, pode ser o LGBT, pode ser o negro. Você vai escolher um inimigo interno, porque você precisa também produzir essa colonização. Você precisa de espaço vital. Tudo isso está na lógica do Trump, está na lógica do Elon Musk. O Elon Musk, além de ter ficado 1 hora palestrando na FD, dizendo para ele se orgulhar do passado nazista deles, também foi lá na Itália, no meio do seio da extrema-direita italiana, que domina a Itália politicamente hoje, e disse, todas as letras, para todo mundo ver, que não deve haver miscigenação cultural. Ou seja, o cara está ali falando abertamente em eugenia. Vocês vão querer passar pano. Tem entrevista do pai dele falando dos avós colaboracionistas, da admiração pelo regime de apartheid na África do Sul. Vocês lembram por que o Elon foi lá visitar Auschwitz? Quem são os apoiadores dele? Quando ele fez o gesto lá do Sieg Heil, ele estava falando em desenvolvimento da civilização a partir do expansionismo, do espaço vital a ser assegurado, inclusive pelo Destino Manifesto dos Estados Unidos. O que é isso, gente? E eu não acredito só na tese do colaboracionista, do tipo assim, não, ele não é nazi. Ele só colabora. Porra, é a mesma coisa. Ou do tipo, não, ele não é nazi porque ele apoia Israel. Gente, se você pegar o que Israel está fazendo na Palestina hoje, é em muitos aspectos análogo ao que eles, enquanto judeus, sofreram nas mãos dos nazistas do século XX, gente. Limpeza étnica, formação de guetos, né? Com uma prática genocida. Então o que a gente tem que entender não pode ser entendido da mesma maneira que a direita entende. Porque quando a direita vai olhar um fenômeno nazifascista que aparece geralmente numa crise do capitalismo, se espalha pelo mundo inteiro, tem vários elementos em comum. Sabe como é que eles tentam classificar isso? A partir da sua aparência. Então eles tentam fazer um jogral. É militarista, é tudo no Estado, o Estado grande, é autoritário, é antissemita, sabe? Fazendo um jogralzinho e não consegue entender o movimento por trás disso. Eles não conseguem entender que os capitalistas dependem do Estado. Numa situação normal, o Estado tem que controlar o aparato
jurídico que garante a propriedade, então polícia, judiciário, né, para prescrever e garantir a propriedade, e o sistema de compensação bancária, moeda, sistema de meios de pagamento. Todo o outro resto eles vão tentar privatizar. Mas quando a crise do capital vem, e ela sempre vem porque ela faz parte da estrutura do capitalismo, eles vão precisar do Estado, que é o seu principal instrumento de dominação, para mais coisas. E aí você vê, né, esse liberal fascismo, porque é isso mesmo, gente, não há contradição nesses termos. Por isso que você vai ter sempre o apoio dos liberais aos fascistas. Não está todo mundo empolgadíssimo no mundo liberal com o Milei, com o Trump, como estavam empolgados com o Bolsonaro. Porque é isso mesmo, não tem contradição nenhuma. É isso, gente. Tá? Vamos só ver o último minutinho aqui para ver se tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar e a gente vai encerrando. 24. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Mas as falas mais recentes sobre intenções expansionistas dos Estados Unidos foram no início de 2025, já com Donald Trump eleito. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Além de assinar um decreto para rebatizar o Golfo do México como Golfo da América e de pregar a ida de astronautas americanos a Marte, Trump diz que o Canadá deveria se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, chamou o Canal do Panamá de Canal dos Estados Unidos e não descartou o uso de força militar para obter controle da Groenlândia, um território ártico rico em minérios. A gente vai continuar acompanhando este e outros temas do novo governo dos Estados Unidos. Tá bom, muito bem. Vamos acompanhar por aqui também. E aí, o que você acha? Tá bom? É um tema que não se esgota, a gente tem que discutir muito. Não para fazer aquele falso debate entre democracia e ditadura nos termos burgueses, mas para entender que a democracia burguesa tem esses expedientes. Tá? E o discurso do Trump, que ela mostrou um trechinho aqui, salienta o ponto que é: um império em agonia se torna mais perigoso ainda. E quando eles precisam reafirmar com bravatas o seu poder e um futuro de glórias que estaria começando, é porque eles já estão caindo. Só que aí nós temos aquele interregno, né? Onde pintam ali os sintomas mórbidos lá do Gramsci, né? O novo ainda não nasceu, o velho já morreu. Nesse interregno aí que as merdas acontecem. Mas, se por um lado tem isso, por outro também é neste momento que a resistência se fortalece e se organiza. E eu não tenho dúvidas que esse vai ser o nosso caminho. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.